Fala pessoal, boa noite aí a todos vocês. Estamos aí no 10º dia de 21 dias de oração e jejum pelo nosso Brasil. Quero dizer que eu estou muito feliz com tudo aí que Deus tem feito, né? Temos reunidos aí diariamente, às 10 da noite. Se você caiu aqui hoje, não sabe o que está acontecendo. Nós já estamos 10 dias orando aí pela nossa nação, chamando aqui pessoas alinhadas aí com o reino, pessoas que podem contribuir com a sua experiência, né, com a oração. E hoje nós teremos duas mulheres aqui muito valorosas, né, mulheres que têm uma história de vida que eu tenho certeza que vai poder te abençoar aí, que é a Eishla e Michele Bolsonaro, que daqui a pouquinho vou chamá-las aqui, tá bom? Antes de tudo, quero dar aí, né, graças, paz, boa noite para todo mundo e ler aqui o versículo. Estou com a minha Bíblia aqui. Se você estiver aí, pegue também aí a sua Bíblia para a gente ler Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Essa aqui a gente sabe de cabeça, né? A gente sabe de cor. Mas é importante, né? Que se Jesus pediu para a gente orar dessa forma, quem somos nós, né? Para dizer que a gente deve orar aí de uma outra forma. Jesus deu uma fórmula muito bonita, né, para a gente orar, e eu quero aqui ler com você. Então, pegue aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte, Jesus falando para a gente: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus ele deixa uma fórmula, né? Ele primeiro se remete ao nosso Senhor, né, que está no céu, Pai nosso que estás no céu. E ele diz, né, o que de fato Jesus é, né? Jesus é, olha, Deus é, olha, santificado seja o teu nome, que seja feita a sua vontade e não a nossa. De que você precisa perdoar, né, quem tem te ofendido. Pede também para não nos deixar cair em tentação e livrar-nos do mal. E depois direciona para o nosso Senhor, né? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, talvez se você aí tem dificuldade, né, de orar, não sabe por onde começar, ore o Pai Nosso. Era uma oração linda, é uma oração que inclusive eu peço para que vocês aqui, quando finalizar a live, vocês pesquisem aí na internet aquele ator do Paixão de Cristo, orando na língua original, né, em hebraico, assim como Jesus orou. E por ele ter interpretado Jesus e fez o filme inteiro em aramaico, né, perdão, em aramaico, nisso ele aprendeu e falou exatamente a oração que Jesus faz. E é assim, é impressionante, realmente é de chorar, porque é muito forte, né, imaginar que um dia, né, de fato Jesus fez aí essa oração, tá bem? Então, vou chamar aqui a Eishla, a gente vai ter um momento aqui de conversar, de louvar, e depois chamo aqui também Michele Bolsonaro, tá bom? Deixa eu chamar aqui, opa, ela já tá aqui já. Eishla, cadê você, Eishla? Quem não viu aí Paixão de Cristo, meu irmão, não é crente não. Boa noite! Tamo junto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu volume aí. Tá tudo certo aí? O microfone, imagem, tá de boa? Eu tô te ouvindo bem, ficou um pouquinho mais baixo agora, mas tô te ouvindo. Pronto, show de bola. Boa noite, Eishla, graças a paz. Boa noite, querido. Poxa, tem até teclado aí atrás já. Boa noite. Com aí, certeza. Hoje a gente está aqui ó, com o Pete Afranto, com a estrutura da igreja. A igreja já está aqui dentro. Amém, glória a Deus. Quero dar, né, boa noite para vocês aí, Eishla, agradecer, né, por ter aceito, né, esse convite aqui. A gente, né, tá esses 10 dias aí de oração e jejum pelo nosso país.
pessoas incríveis, né, passaram por aqui, falando um pouco de oração, falando um pouco da experiência da sua oração. A gente sabe que a oração faz parte, né, da vida diária do cristão, mas todos nós temos um ensinamento, temos uma experiência, e você é uma pessoa que, assim, quando a gente, né, o pessoal foi montando a lista, eu falei que bom, que a gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho aqui com ela aqui, tá? Então seja bem-vinda aí e fica à vontade aqui. É uma alegria estar aqui junto com você, com esse público que ora. Com certeza a gente está aqui diante de milhares e milhares de pessoas que têm sustentado essa nação. Amém. Com a sua oração, com o jejum. E eu creio que esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós temos clamado, nós temos orado e jejuado junto com você aí nesses dias. O meu povo aqui da minha igreja, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Santo André, onde eu e meu marido somos pastores, tem clamado, tem orado por essas lives todas que você tem realizado. Amém. Eu tenho aqui um grupo de guerreiros de oração que também estão agora guerreando conosco. Amém. E eu acabei de encerrar na minha igreja uma conferência chamada Mulher Vitoriosa em Missão de Resgate. E eu creio que isso é o que está acontecendo também através da sua vida, Nicolas. Você tem sido um jovem que Deus tem levantado nesse tempo, nessa missão de resgate. Amém. E nós temos resgatado, de fato, essa nação para Cristo, através da nossa oração, através da nossa entrega, através da nossa busca. E eu creio que o Senhor já está fazendo coisas grandiosas. Nós podemos não ver no mundo físico aquilo que Deus está fazendo, mas Ele está, de fato, fazendo. Hoje, eu acordei lembrando do profeta Abacuque, que é uma palavra que fala muito ao meu coração, e é um profeta diferenciado, porque ele era um profeta meio reclamão, e ao invés dele vir trazer para o povo um recado de Deus, ele foi para Deus levar um recado do povo, e eu aprendo tantas coisas com a vida dele. Eu gostaria só de compartilhar essa chave que Deus colocou no meu coração hoje sobre ele, porque quando ele chega para Deus, ele já chega fazendo uma denúncia. A sua cara é isso. Ele chega para Deus dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritaria a ti violência sem que tragas salvação? E ele continua dizendo: por que tu me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. A lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. E olha o que mais ele diz: os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E a gente, quando vê um profeta na Bíblia falando assim com Deus, pode até parecer que Deus não sabe do que está acontecendo, né? Que Deus precisa que alguém faça essa denúncia. Ele não precisa, mas ele permite. Amém. Não é porque ele sabe que a gente não pode abrir o coração com ele. Não é porque ele sabe o que está acontecendo que nós não podemos rasgar o nosso coração diante dele e fazer a nossa queixa. Abacuque estava aqui num lugar de questionamento. E todos nós, eu acho que entramos nesse lugar em algum tempo da nossa vida, né, Nicolas? Tem hora que a gente pensa assim: tá tudo indo direitinho, Senhor, vai ser desse jeito aqui. A gente coloca a nossa oração no caderno e acha que vai ser daquele jeito, que a resposta virá por esse caminho. E, de repente, as coisas mudam e nada acontece como a gente esperava. Eu já vivenciei isso na minha vida pessoal. Eu vivi situações insuportáveis, sabe? Mesmo debaixo do peso da oração de uma nação, eu vi Deus agir na minha vida de uma forma diferente do que eu esperava. E é claro que eu cheguei para Deus e falei: Senhor, por quê? Até quando? Por que isso está acontecendo na minha vida? É lógico. E Deus aguenta nossas perguntas. Só que a gente também tem que estar preparado para aguentar a resposta dele. Porque nem sempre a resposta vem como a gente quer. De vez em quando vem uma resposta, como aconteceu aqui com Abacuque: vai piorar. Segura a tua onda, aperta o teu cinto, porque a tendência é piorar. No caso de Abacuque, Judá estava sitiado pelos caldeus. E não tinha jeito. Ia ser o domínio babilônico ali por um tempo. Essa era a sentença divina. Por um tempo, eles ficariam ali reféns dos caldeus. Não seria para sempre, seria por um tempo. Entenda que a disciplina de Deus, ela dura um tempo. Assim como o Salmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã.
Nós cremos que a dor ela tem um tempo para existir, mas quando a alegria chegar, Deus não fala ali o tempo que vai durar. Então a gente tem que estar com os olhos nisso, esperando esse novo tempo, esse novo momento, porque as nossas orações elas não estão ficando aqui, elas estão subindo para um Deus que é poderoso. E Abacuque não ficou só no lugar de questionamento. Abacuque, Nicolas, ele saiu desse lugar e a Bíblia diz que depois da resposta de Deus, porque Deus respondeu e Deus falou que ia piorar, Abacuque, ele assumiu um posicionamento. E a Bíblia diz assim, que ele falou no capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. É muita intimidade com Deus, você chegar para Ele e saber que você tem liberdade para fazer uma queixa, liberdade para abrir o seu coração, mas você vai ficar na posição, assim como nós estamos, orando, jejuando, esperando a resposta de Deus, porque ela virá, ela está a caminho. Nicolas, John Wesley dizia assim, que Deus não faz nada além de responder oração. A Bíblia fala do poder da oração. Paulo nos ensina, na sua carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Ele também fala em Efésios 6, que nós devemos orar continuamente, depois que ele nos apresenta todas as nossas armas espirituais. A oração é a chave da vitória. Abacuque ficou no seu posto de vigia, esperando a resposta de Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? O meu justo viverá pela fé. E Deus ainda mandou ele escrever isso no outdoor da época. Bota nas tábuas, para quem passar correndo, ler. E a gente está fazendo isso aqui. O nosso outdoor de hoje é esse. É o nosso Instagram, é o YouTube, são as nossas redes sociais. É através desse lugar aqui, de alcance público, que nós estamos aqui declarando que nós viveremos pela fé. Nós não seremos reféns das circunstâncias. Nós não seremos reféns daquilo que a gente está vendo nos noticiários. Nós continuamos crendo no poder da oração e no poder desse Deus que está no controle. Eu acordei hoje com a primeira dama, minha amada do coração. Desculpe a mania, né? Nossa, primeira dama. Com a Michele, a minha linda, querida, falando assim, hoje eu queria ouvir essa canção porque cabe. Então eu já acordei cantando essa canção, eu queria cantar um pedacinho aqui para consolar o coração daqueles que estão achando que Deus foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Amém. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Amém. Eu tenho certeza de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele está no controle. E nós vamos viver um grande avivamento. Amém? Amém. Posso cantar? Pode, eu vou fechar só o microfone. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Aumenta um pouquinho, gente, teclado. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já passa cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Receba essa palavra, você que está aí na sua casa. Deus está no controle. Eu
aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. Deus já está no nosso futuro, aleluia. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia seu não, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, Ele está no controle. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da minha família. Ele está no controle do Brasil. Oh, essa nação está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. Oh, Senhor, nós te adoramos porque Tu estás no controle. Amém. Oh, Deus, nós entregamos a Ti o controle nessa hora. Amém. Pai, quantas vezes queremos resolver tudo do nosso jeito. Sim, Senhor, nós queremos. E nós nos arrependemos nessa hora. Da nossa petulância. De acharmos, Senhor, que nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor sabe o que é melhor. Estamos aqui na Tua presença nessa hora para Te entregar o controle. Sim, Pai, entregar o controle a Ti. É o mesmo que perdermos o nosso controle pessoal das coisas. Mas nós queremos declarar que nós acreditamos nas Tuas respostas, acreditamos nas Tuas soluções, Senhor. Nós não confiamos em carros, em cavalos, em homens, em governos apenas. Confiamos em Ti. Sabemos que Tu tens usado homens e mulheres de Deus em nosso favor. Mas nós também sabemos que quando o Senhor não diz o que vai fazer, quando o Senhor não nos dá o mapa de como o Senhor vai agir, nós temos que pisar que o Senhor vai colocar o chão. Estamos aqui, Senhor, pisando através da oração. Estamos aqui, Senhor, pisando nesse território desconhecido. Não sabemos o que será de nós. Como disse o Teu servo Josafá, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Deus. Os nossos olhos estão no Deus que está no controle. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que tudo vê, tudo pode, o Deus que é soberano. Tu estás no controle, no controle, no controle. Tu estás no controle. Oh Deus, nós cremos, nós confiamos. Aleluia. E Nicolas, depois que o profeta Abacuque obteve essa resposta de Deus, dizendo: meu justo viverá pela fé, declare isso, coloque isso em tábuas para todo mundo ver. Abacuque escreveu uma canção. E ele canta essa canção. Então ele saiu do lugar de questionamento, ele foi para um lugar de posicionamento, que é o que muita gente está precisando fazer, se posicionar, né? Tem gente em cima do muro e o muro é do capeta. E ele cantou uma canção que inspirou uma canção minha também, sabe? Amém. E essa canção eu tenho cantado já faz quase 20 anos na minha história, todos os lugares onde eu vou. Eu não posso deixar de cantá-la. E ela fala da fidelidade de Deus. Amém. O profeta Abacuque, ele diz ali, ó, na sua oração tão famosa, tão conhecida, no finalzinho do capítulo 3. Se você está aí com a sua Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia. Porque o profeta Abacuque, depois que ele ouviu
tudo que aconteceria depois que ele teve consciência de que as coisas poderiam piorar. Ele disse assim: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Não era porque ele estava na presença de Deus, não era porque ele sabia que Deus estava no controle, que ele não teve medo. Nós somos de carne e osso. Nós sentimos medo às vezes, é verdade. Ele estremeceu, ele disse: meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Mas ele declarou assim, e eu quero que você também declare na sua casa, e você, Nicolas, que tem sido um Davizinho, que Deus levantou nesse tempo. Como eu oro por você, Nicolas, como se você fosse meu filho. Como eu oro por você, Nicolas, como eu oro pela sua vida. Porque a sua postura, a sua coragem me emocionam demais, de verdade. Mas ele disse assim, ó, e eu quero que você declare isso também. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. A gente sabe que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, né? É contra principados e potestades. Então esses demônios vão cair em nome de Jesus. E ele continuou dizendo, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os das corças. Ele me faz andar em lugares altos. Que Deus te coloque sobre esses lugares, Nicolas. Os lugares altos a gente só conquista através da oração, do jejum, de uma vida de dependência de Deus. Que você continue nessa posição, Nicolas. Você tem uma igreja inteira orando junto com você. E pode ter certeza que a nossa nação, ela será resgatada. Nós estamos aqui nessa missão de resgate, junto com você. Amém. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aí na sua casa, adore a Deus com a gente. Cante. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare isso, adore o Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Deus está aqui, Deus está aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Tudo é teu, Senhor. Recebe toda a glória, toda a honra, todo louvor nessa hora. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Haja o que houver, nós vamos te adorar, Deus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh Deus, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. A última palavra é tua, Senhor. Nós cremos, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel.
a mim. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, tu és fiel. Oh, nós cremos que tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, tu és fiel a mim. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Eichla, não posso deixar de fazer a pergunta para você, que tenho feito para todos, né? Sei que a sua vida, a oração, foi muito presente, né? Ainda continua sendo presente, mas eu quero que você selecione uma, né? Um momento em que a oração ela foi assim fundamental, fez toda a diferença aí na sua vida. Sem dúvida, foi no momento em que eu tive que me despedir do meu filho, Mateus, há exatamente 7 anos atrás. Eu acho que foi o pior dia da minha vida, o dia em que eu tive que enterrar o meu filho, o dia em que eu tive que aceitar uma resposta negativa de Deus. Porque aquilo que foi um não para mim, naquele tempo, eu entendo hoje que foi um sim para o céu. Porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem, eles apenas dormem em Cristo e estão aguardando aquele grande dia, o dia do arrebatamento, né? Quando aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis e eles serão transportados para as alturas e nós, os que estivermos vivos, subiremos e encontraremos com eles na glória e viveremos para sempre com Cristo nesse lugar onde não haverá mais dor, nem injustiça, nem morte, nem tristeza. Mas isso tudo, no dia que você está se despedindo de um filho, naquele momento ali, nada faz sentido. Não adianta alguém chegar com a Bíblia toda decorada e citar os versículos mais profundos para você. Não adianta alguém dizer que o seu choro vai passar. Não adianta alguém dizer que você vai ficar bem. E não adianta alguém trazer explicações que você pode até concordar que sejam plausíveis, mas elas não servem para aquele momento. Naquela hora é só chorar. É só chorar no altar. E eu aprendi, Nicolas, que chorar na presença de Deus, mesmo quando você não tem o que dizer, é a oração mais sincera que alguém pode fazer. Quantas e quantas vezes eu me tranquei no meu quarto e eu colocava um louvor para tocar e deixava as lágrimas rolarem. E era igual a Ana, sabe? Ana, ela chorou na presença do Senhor e orou de uma forma tão intensa. A Bíblia diz que os lábios dela se moviam e ela foi até mal interpretada por Eli, o sacerdote. Ele achou que ela estava bêbada. E a gente fica embriagado mesmo quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando na presença do Senhor, quando alguma coisa está doendo muito. Mas eu costumo dizer que quando a gente chora na presença do Senhor, nenhuma lágrima cai no chão. Todas elas são colhidas por Deus. Quando a gente chora em oração. E eu derramei muitas lágrimas, né, diante do meu Deus, para que o Senhor arrancasse do meu peito aquela dor. E eu achava que nunca ia superar isso. Que eu nunca ia conseguir sair daquele lugar. Eu achava impossível conseguir superar isso. E hoje está aqui consolando outras pessoas. Hoje, não por coincidência, eu creio, o Senhor me usou pela misericórdia dele na vida de uma mulher que hoje estava enterrando seu marido. Então, hoje pela manhã eu acordei e fui nesse velório, nesse enterro, para abraçar essa jovem mãe que perdeu um marido com 30 e poucos anos, um jovem que meu marido batizou nas águas, e eu pude abraçá-la e manifestar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Coríntios. Sabe, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, Pai das misericórdias, que nos consola em nossas tribulações, para que nós possamos consolar os outros, com a mesma consolação com a qual de Deus temos sido consolados. Então, eu acredito que aqueles que oram, Nicolas,
eles não têm que sofrer como quem não tem esperança. E essa é a diferença. Todos vão sofrer, todos vão, em algum momento, chorar muito, e todos vão passar por momentos difíceis. Não tem como a gente fugir disso. Se você não quer sofrer, pede a Deus para te levar, porque nessa vida a gente vai passar por aflição. Quanto maior a batalha, quanto maior o nível de autoridade que você tem, eu acho que maior é a batalha. Né? Você vai querer. Eu costumo dizer assim, que não vai. A batalha não diminui, é você que vai subindo de nível assim espiritual, você vai ficando mais raçudo, sabe? Deus vai te dando mais graça, graça sobre graça. E o Senhor tem me dado graça para suportar as dores de hoje. Amém. Se eu não tivesse superado o luto de ontem, eu não estaria viva para encarar as lutas de hoje. Amém. Porque as lutas não respeitam os lutos. Amém. Os lutos, eles precisam ser vencidos, eles precisam ser vivenciados, eles precisam ser elaborados, para que você possa ser fortalecido, consolar a outros e experimentar e viver e triunfar sobre cada batalha que vier diante de você. Eu acredito que a oração, ela tem sido a minha maior chave de vitória. Amém. Durante todo esse período, esses 7 anos, eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, o pior momento da minha vida foi esse. Eu já vivi vários momentos. Meu marido já me deu trabalho no início do casamento, ele foi liberto das drogas, hoje ele é um pastor, cheio do Espírito Santo, homem usado por Deus. Eu sofri muito naquela época, eu já perdi a minha voz, já fiquei um ano inteiro sem cantar, sem voz nem para falar, depois de uma cirurgia. Mas nada se compara a esse momento que eu vivi, me despedindo do meu filho. Eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Mas eu vou te falar uma coisa, orando, tudo fica mais leve. Amém. Então, se você que está aí, ó, participando dessa live, está no meio desses milhares de pessoas que estão me ouvindo agora, se você está enlutado, eu acredito que pode haver alguém aqui passando por um momento de luto, um momento insuportável, vale da sombra da morte. Fale com Deus. Mesmo que você não tenha palavras, fale com as suas lágrimas. Chore no altar do Senhor. Chore sabendo que tem um Deus que, como diz o salmista, ele colhe as tuas lágrimas. Ele registra o teu lamento no livro dele, no livro eterno. Amém. Glória a Deus. Meu testemunho é a minha palavra. Eu vejo, Isla, eu sou muito chorão, assim. Não tem chorão. A gente é forte, mas a gente chora na mesma intensidade. Enquanto você estava falando, eu sinto que o Brasil ele precisa levar os seus sofrimentos a Deus, sabe? As pessoas estão tão machucadas. Aonde você vai, tem pessoas, e cada vez mais jovens, né? Meninas de 13 anos que já têm sofrimentos, sabe? De amargura muito grande, de relacionamentos. Meninos que são abusados com 14, 15 anos de idade, com traumas, sabe? Com marcas muito grandes no coração. E tudo que o mundo quer fazer com que você perca é acreditar no poder da oração, subestimar o poder da oração. Então, quando eu pensei, né, e a gente idealizou isso aqui, de fazer 21 dias de oração, é porque eu quero que as pessoas realmente elas tenham a mesma experiência que um dia eu tive, de também falar assim, Senhor, de falar assim, Senhor, poxa, o que eu faço, né? E eu não achei em nenhum outro lugar o conforto que a oração nos traz. Então, é algo assim inacreditável, quando você, até mesmo achando que a oração não vai dar nada, e você continua a orar, e aí o Senhor começa a falar com você, começa a te confortar, e você fala, poxa, era isso que eu precisava, né? Tudo que eu precisava era de orar, coisa que você não vai achar em nenhum outro lugar no mundo. Então, sabe, que o nosso Brasil, ele conheça o segredo da oração, sabe? Tanto de confortar, quanto de te fortalecer, quanto de você também se sentir perdoado, sabe? Do seu coração ser curado. Eu vi que durante a pandemia, né? Eles estavam querendo basicamente fechar a igreja, sendo que um hospital tem que ficar aberto exatamente na época da guerra, né? E muitas pessoas não recorreram à oração, né? Talvez recorriam a tantas outras coisas, mas não recorriam à oração. Então, eu acho que
esse momento aqui ele é muito crucial para que você, se você nunca experimentou, né, o poder da oração, ore. Porque todos os grandes homens que passaram nessa terra, desde Billy Graham, Bill Hybels, desde Paulo até né, o nosso maior mestre, que é Jesus. Orou. Se Jesus orou, né, se ele que tinha, né, toda a majestade, se ele tinha toda a perfeição ali, né, de um Deus, ele ainda assim orou para o seu Pai. Quem somos nós para poder recusar uma arma tão importante? Então, Êxtila, obrigado, tá, pelo seu testemunho, obrigado, pois, pela sua entrega. Eu acredito que eu nunca tive, né, a oportunidade de te dar um abraço, né? Nunca tive a Estou oportunidade recebendo o seu abraço, Nil. tá? Obrigado mesmo, tá, por orar por mim. Acho que é a coisa que eu mais escuto é tô orando por você, e eu fico muito grato a isso. Obrigado, Deus abençoe. Tecladista, Deus te abençoe. O Pete e a Fran. Fran, obrigado aí. Vocês foram usados pelo Senhor. Muito obrigado mesmo. E te Deus agradecer. continue te usando. Deus continue te usando. Até para nós. Você não está sozinho. Tem um exército orando por você, viu? Amém. Força. Amamos muito você. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês aí. Beijão. Nossa, Deus do céu. Esse eu já chorei isso tudo aqui em 36 minutos, né? Então, vamos para a próxima agora, né? Vamos chamar aqui também a Michelle. Para a gente ter o nosso segundo momento aqui também. Oi. Eu achei que eu chamei a Michelle, apareceu o Bolsonaro. Ô, senhor Nicolas. Boa noite. Boa noite, presidente. Como está? Agora é um homem de respeito. Amém. Sério. Como o senhor está? Tudo bem? Eu não estava esperando por isso, então eu estou meio... falar aqui. Olha, é difícil eu reclamar. Ontem eu tinha a sua idade, tinha muitos sonhos, e o tempo passa muito rápido. Agora há pouco eu vi o testemunho da Eixa, né? Eixa, né? Realmente, o que ela passou, nenhum pai sonha passar. E as coisas acontecem na vida da gente. Pode falar. E o que eu tenho a dizer a vocês, né? Poucas pessoas no Brasil têm o poder de trazer a felicidade para nós, trazer dias melhores, mas infelizmente uma pessoa ou outra, em vez de agir dessa maneira, ela causa o sofrimento e toma decisões como se essa pessoa fosse viver 1000 anos. E não é assim. O tempo passa e o que fica? Pouca coisa fica. E o que eu sempre disse aqui, né? Fui instado aqui a falar pouco. Então, por exemplo, ao longo dos meus 4 anos de presidente, eu comecei a reclamar para mim mesmo, né? Meu Deus, o que eu fiz para merecer todo esse sofrimento? Toda essa cobrança que vinha dos mais variados setores da sociedade. Com o tempo, eu fui mudando a minha forma de pensar. E comecei a agradecer a Deus por este momento de 4 anos. Passado, a gente vê, né? Bota na balança se poderia ter feito algo mais. Eu acredito que fui no meu limite. Alguns me criticam, mas eu aprendi, antes de criticar qualquer pessoa, a se colocar no lugar dela. E entender que, muitas vezes, por mais boa vontade que você tenha, até mesmo coragem, certas coisas você não pode fazer sozinho. Obviamente, sempre a gente tem que contar com Deus ao nosso lado. Creio que deixamos uma história, um legado, um sentimento para a população, um conhecimento de política, um sentimento de que vale a pena lutar, que a política é importante
E também, boas amizades, pessoas que pensam como você e semear sementes. Creio que essa foi o grande legado nosso e a gente pede a Deus que continue tendo forças, sabedorias para continuar. Eu costumo dizer, né? O meu futuro, a Ele pertence. Amém. O que eu quero dessa vida? Eu quero é participar, colaborar. Se não for possível, eu estando à frente de alguma coisa e sendo gente parecida conosco que assuma essas missões. E os frutos aparecem. Hoje eu tive com um vereador lá de Uberaba, Uberlândia, o Capureso, e ele deu um testemunho para mim também, né, que se entrou na política graças a me ver no passado, minha forma de agir. E assim, muitos de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, e eu peço a Deus que abençoe o nosso país. E encerrando, né? Estou com a camisa de Israel aqui, por acaso. E sempre digo, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Veja o que o Brasil tem e que nós não somos. Então, aqui a terra é abençoada, tenho certeza que seremos uma grande nação, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Amém. Presidente, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui para o senhor, que eu estou fazendo para todo mundo que entra. É qual o momento, assim, que o senhor fez uma oração que fez toda a diferença? Um momento onde o senhor talvez estava numa situação muito difícil, um momento em que realmente a oração ela foi fundamental. O momento que o senhor conversou com Deus, talvez a mais difícil aí da sua vida, a oração que o senhor fez. Foi em setembro de 2018. Depois daquela tentativa de homicídio em Juiz de Fora. E eu acordei no dia seguinte, muito sofrimento, muita dor, e tomei conhecimento da gravidade, e ali eu pedi a Deus para não deixar minha filha órfã. Aquilo que eu pedi a Deus. Estou vivo até hoje, ela está com 12 anos, e eu agradeço a Ele por essa segunda vida. Amém, igreja? Amém! Licença, igreja! A paz do Senhor! Nicolas, tudo bem? Amém. Meus queridos irmãos, todos que estão nos assistindo pela live. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Acho bem difícil falar com o aparelho telefônico. E hoje nós estamos com o nosso intérprete Libras também, que vai passar essa mensagem para a comunidade surda. Pela pesquisa do IBGE em 2017, apenas 1% dos surdos, né, são cristãos. Então, a gente tem que realmente ter acessibilidade dentro das igrejas, porque eles são pessoas como nós e precisam receber a palavra de Deus. E aqui agradecer ao seu pai, que foi o que iniciou a live, todos os pastores, adoradores que já passaram por aqui. Agradecer todo o carinho que eu vejo sempre, às vezes eu não converso para não atrapalhar o raciocínio das pessoas, mas agradecer todo o carinho dos nossos intercessores e aqui agradecer as pioneiras, né? Valnice Milhomes, pastora Zanete Rodrigues, que já passou pela live, que foram mulheres que me ajudaram nesses 4 anos, os 4 anos que eu fiquei na presidência da República, que me ensinaram a orar, né? Que me ensinaram a interceder, que me mostraram mais profundamente sobre o mundo espiritual. E entendendo um pouquinho mais, eu sei que hoje a minha vida não é sobre política, né? O nosso legado que nós vamos deixar é sobre o reino de Deus. O reino de Deus que traz justiça, paz e alegria no Espírito do Senhor. E hoje, Nicolas, sobre a oração que com certeza é a chave que abre todas as portas, que nos faz ter intimidade com o nosso Pai, né? Que nos leva a um nível mais elevado com Ele. E é o segredo do Senhor, né? Com aqueles que o temem, com aqueles que têm a aliança. Então, hoje eu quero falar para você que eu estou muito feliz de estar participando desses 21 dias de jejum e oração pela nossa nação amada, pela nossa nação que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a jejuar, interceder. Estou aqui também no propósito de chocolate, assim como você. Tirei o café, fiquei com abstinência, dor de cabeça, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. E é tudo sobre Ele, né? A gente passa por tantas dificuldades, assim como a minha irmã querida Estela falou.
na entrega ali do seu filho, mas nós temos que aprender a adorar a Deus, não pela circunstância, não pelo que porque Ele nos dá. Porque nós somos filhos teimosos, né? Nós somos, assim como nós somos aqueles filhos desobedientes com os nossos pais, nós também fazemos birra com Deus. Muitas das vezes a gente quer receber no nosso tempo, né? E nem sempre é o tempo de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, né? Então nós precisamos receber o que realmente Deus tem para as nossas vidas, não o que nós queremos. E nesse momento que nós estamos passando por um momento que nós não queríamos vivenciar, né, esse momento tão difícil para a nossa nação, porque nós oramos, jejuamos por 4 anos, e aqui em Isaías 62, né, no versículo 8, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. E a gente se apegou tanto a essa palavra, né, que o Brasil não daria mais o mosto e o trigo para os estrangeiros, para os nossos inimigos. Mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas, como Ele sempre esteve, como Ele está e como Ele estará. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle do Brasil, que é dele por direito de criação e por direito de redenção. Essa nação é dele. E cada vez mais nós temos que amar, nós temos que o adorar pelo poderio dele, sabe? Não pelo que ele pode nos dar. E nesse momento, eu quero que as pessoas que estão em casa, os intercessores, temos cristãos, temos pessoas que não são cristãs, temos visitantes, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. E que nessa noite algo novo possa acontecer na sua vida. Que você possa ter uma experiência sobrenatural com a presença do nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Salmos 24, tá? E se você puder também começar a declarar, porque foi assim que eu aprendi com a pastora Zanete, colocar o meu despertador meio-dia, às 15, às 18 horas e declarar a palavra. A nossa vida é tão corrida, mas vai ali rapidinho no banheiro, para ali um pouquinho, mentaliza, declara a palavra do Senhor. Porque isso é gerado no mundo espiritual. Isso muda na atmosfera espiritual ao nosso favor. Então, por mais que você não consiga orar, declare a palavra. E os 4 anos de governo, que nós declaramos o governo ao Senhor Jesus. Amém. Nós declaramos que este governo e esta nação pertence ao Senhor. Amém. Então, vamos declarar todos juntos. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele, Nicolas, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Aqui são as pessoas, Nicolas, que têm valor e não preço, bem como você colocou. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração, esta aqui, eu, você, todos que passaram pela live, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor não entregou nenhum político, nenhum partido, como você bem colocou. O Senhor entregou Jesus para nos salvar. O Senhor que carregou os nossos pecados e as nossas dores na cruz do Calvário. Então a Ele toda a honra e toda a glória. E Ele nos deu o maior exemplo de servo. E nós temos que ser servos aqui na terra. Porque nós somos discípulos. Nós somos co-herdeiros do reino de Deus aqui. E aqui é só uma passagem do que nós vamos viver eternamente com Ele. Então, o que eu quero passar para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês sejam fortes e corajosos.
que independente do vento, independente da tempestade, independente dos problemas, independente das doenças, independente das circunstâncias, nós temos que crer no nosso Deus. Nós temos que orar, nós temos que entrar nesse lugar de intimidade. Entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, ora ao Senhor, chora. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Nós podemos chorar na presença dele, porque ele nos dá esse alívio, esse descanso e a certeza de que nós somos mais que vencedores, porque ele está conosco. Ele não nos enganou que nós passaríamos por aflições aqui na terra, que o nosso fardo seria pesado, mas ele nos garantiu que ele passaria conosco e ele trocaria esse fardo. Então, você que está em casa, não fique triste pelo momento que nós estamos. Tristeza é normal, mas não se desespere. Tenha esperança em Deus. Tenha esperança que algo novo vai acontecer na nossa nação, porque o nosso Brasil tem promessas de Deus. E elas vão se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela jamais mudará. Nós não vivemos pelo que nós vemos. O cristão, ele vive pelo que ele crê. Não é verdade? Então, nesse momento, eu convido vocês a orar pelo nosso Brasil. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos pela tua benignidade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nós nos apresentamos, Senhor, te pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, do nosso tempo de negligência, Pai, do tempo, Senhor, que nós desperdiçamos os nossos tempos, Pai, sem nos aproximar de Ti. Sem, Senhor, termos comunhão e união com o Senhor. Pai, nós apresentamos o nosso Brasil, apresentamos, Senhor, as famílias brasileiras, colocamos aqui também, Senhor, as famílias com seus filhos, Senhor, aquelas famílias que hoje estão desesperadas, Pai. Muitos não têm o que colocar na mesa. Quantos pais estão desesperados, preocupados, Senhor, com o que colocar, Senhor, na mesa para os seus filhos. Pai, nós te pedimos a tua provisão, porque a tua palavra diz que o fiel, ele não mendigaria o pão. Nós te pedimos a tua provisão, Senhor. Te pedimos também que o Senhor vai de encontro, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, Pai. Senhor, quantos pastores, quantos líderes sendo perseguidos, Pai. Pai, nos ajuda neste momento de aflição. Nos ajuda nesse momento de perseguição, Senhor. Senhor, nós estamos levando a tua palavra, o teu amor, nós estamos fazendo o teu ide, Senhor. Nós te pedimos, olha, Senhor, pela nossa nação. Olha pela nossa nação que tem promessas do Senhor. E todas as promessas se cumprirão em nome de Jesus Cristo. Pai, olha também pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo, Senhor. Pai, não permita, Senhor, que tenhamos, Senhor, aquele sentimento de vingança, Senhor. Tira todo o sentimento ruim, Senhor, que está no nosso coração. Senhor, que possamos ter amor ao orar, Senhor, pelas autoridades da nossa nação. Senhor, não queremos ser iguais, nós somos diferentes, Pai, porque nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue precioso. Senhor, apressa-te em fazer justiça, Pai, mas apressa-te em fazer justiça com misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja brasileira. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da população, Senhor. Pai, o Senhor jurou, Senhor, em Isaías 62, que nós não entregaríamos mais o trigo, mais o vinho, Senhor, para os estrangeiros. Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação. A riqueza dessa nação é para o povo brasileiro, Senhor. Senhor, esta nação é celeiro de bênção para outras nações. Senhor, são missionários que sairão daqui para outras nações, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pelos 21 dias de oração, de jejum, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, guardando este tempo, Pai, para estarmos, Senhor, na tua presença, orando, Senhor, que é a chave da vitória, Senhor, que é a chave das conquistas, Pai, que é a chave de intimidade com o Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve as nossas orações. Nós cremos, Senhor, que toda lágrima derramada, todo joelho dobrado, o Senhor já contemplou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o único, digno de receber toda a honra e toda a glória.
Pai, levanta o teu muro de fogo em redor do Brasil, levanta o teu muro de fogo em redor de Israel. Guarda estas nações, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso Brasil. Guarda Israel. Nós abençoamos, Senhor, Israel. Nós abençoamos os nossos irmãos. Senhor, que o Senhor possa colocar, Senhor, os teus anjos, Senhor, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. A perseguição é grande, Senhor, mas nós somos mais fortes, Senhor. Nós somos vitoriosos porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Senhor, é a oração que eu te faço, Pai. Te peço que o Senhor dê uma noite de paz, de tranquilidade a todos que estão nessa live, Senhor. E também, Senhor, aqueles que estão com os corações enlutados, que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor possa visitar também as famílias de Pernambuco, Senhor, que perderam seus entes queridos. Pai, dê o conforto, dê o refrigério, Senhor. Nos dê uma noite, Senhor, abençoada na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um que está nesta live. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, confiando na vitória. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, não chamei aqui, glória a Deus, não chamei aqui a Michelle como uma ex-primeira-dama, né, a ex que a gente ama, não chamei ela aqui, né, como política, eu chamei ela aqui exatamente porque eu sei que ela tem um relacionamento com Cristo e é visível isso, né, e eu fico muito feliz porque, né, durante pelo menos ali 4 anos nós tivemos, né, alguém ao lado, né, de uma pessoa que, né, batalhou muito, fez história aqui e continuou fazendo história aqui no nosso país. E muitas pessoas, né, Michele, sempre falam assim comigo, assim, né, como se eu tivesse essa intimidade toda, né? Fala com a Michele que eu tô orando por ela. Fala com o Jair que eu tô orando por ela. E hoje, né, a gente teve aqui a oportunidade, né, de orarmos juntos, sabe? Isso abala, sabe? Isso abala as estruturas espirituais, porque hoje mesmo o meu amigo, né, e sócio que me ajuda a colocar as minhas ideias em prática, ele falou: Nicolas, quando você coloca oração lá no Twitter, a esquerda, né, o pessoal tá empolvoroso, eles não têm assim o que falar, sabe? Quem vai achar ruim de alguém estar orando pelo país durante 21 dias? Sim. Então são com essas armas que a gente vai lutar. Eu acho que a nossa oração, né, a nossa entrega, o nosso trabalho, ele não é em vão para Cristo. Não. Então, um momento aqui, né, que eu também quero te honrar também, sabe, te agradecer. Ninguém sabe do choro, né? Ninguém sabe das noites, ninguém sabe de quando dorme com o coração apertado, mas como a Estela diz, né, as lágrimas que a gente derrama, elas não caem no chão, né? O Senhor, ele recolhe elas, e eu tenho certeza que Deus tem feito isso conosco, tá? Amém. E por fim, quero te perguntar, né, a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, de um momento, né, na sua vida, onde a oração ela foi decisiva, né? Ela fez toda a diferença. A oração, ela faz a diferença em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos, né? Mas eu acho que um dos momentos mais difíceis mesmo foi quando o Jair sofreu o atentado, que eu encontrei com ele ali naquela cama na Santa Casa, e que eu olhei para o teto do hospital e falei: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E ali eu realmente, na prática, tive que confiar em Deus. E quando as pessoas falavam aí, quando eu me sinto fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte em Deus. Eu não sabia o que era isso, porque você falar e viver é totalmente diferente. E naquele momento eu tive que acreditar nessa palavra, né? E ali eu já recebi uma anestesia celestial. E era como se eu estivesse com ele ali, ele gripado, passando por um momento que não era a realidade, né? A realidade do que ele estava passando quando o médico virou para mim e falou: Michele, nós já fizemos tudo, agora é só Deus. E ali eu tive que depender de Deus e confiar que Deus, ele iria dar a vitória. E que se fosse para a morte, glória a Deus. E que se fosse para a vida, glória a Deus. Porque Deus, ele tem sempre o melhor nas nossas vidas. Eu acho que quando você confia e você realmente está na dependência de Deus, que você entrega nas mãos dele, ele vai fazer o melhor para você.
E Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é tremendo. E independente das circunstâncias, ele vai ser sempre Deus. E a gente tem que aprender a amá-lo pelo que ele é. E eu o amo demais. Eu fico até constrangida por tanto amor. Graças a Deus que Deus ali, graças a Deus que o Bolsonaro viveu, a gente ama ele. Glória a Deus, porque ele viveu. Glória a Deus, não foi nada fácil. Amém. Mas a gente sempre colocou Deus em primeiro lugar, né? A gente sempre orou todas as segundas-feiras no Alvorada. Amém. A gente tem um grupo de intercessão que muitos estão presentes na live. A gente orava toda terça-feira ali na presidência da República. Nós destruímos um altar de Baal e, né, ali levantamos um altar de adoração ao Senhor, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono das nações, e essa nação pertence ao Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Michele, muito obrigado. É Lucas, né? Hã? Eu estou errado, o intérprete. Seu nome é? É o Lucas. Lucas, isso. Eu falei Lucas. Isso. Lucas, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Lucas também, que está sempre junto com a gente aqui na live. Eu vejo os comentários. Para todo, né, pessoal aí da comunidade, né, surdo-mudo, né? Quero mandar aqui um abraço para todos vocês. Quero ser sempre muito carinhosa com vocês e também recebo muito carinho. Deus abençoe a todo mundo que participou aqui, né, da live. Michele, muito obrigado. Primeiro pelo seu testemunho, pela sua oração. Amanhã nós estamos aqui 10 horas. Continuo com o meu jejum e eu não estou fazendo só de chocolate, não, tá? Eu estou fazendo de doce. Então eu não estou comendo bolo, eu não estou comendo pão doce. Vai ser bem difícil. E não achem que, né, quem está aqui, né, eu estou colocando aqui que a gente não recebe ataques em triplo, né? Pelo contrário, tudo que eu sinto em volta de mim é para poder, né, tentar tirar aqui a minha paz para estar aqui. Mas graças a Deus tem permanecido e que Deus abençoe vocês. Amanhã, às 10 horas, estamos aqui mais uma vez. Beijo. Mantenha firme. Beijo, Lucas. Um abraço para todos aí. Valeu.